Eu falo uma coisa que é algo muito interessante, que a maior luta do ser humano é não botar a mão na obra de Deus. É confiar que eu não preciso colocar um aditivo, eu não preciso acelerar um processo. Se eu joguei a semente, existe o tempo certo, o tempo do sol, o tempo da chuva, o tempo do adubo, o tempo necessário para crescer. Isso é confiança. Eu vou confiar que no final o Senhor vai mudar a minha história. Pai amado, Pai querido, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por estar aqui nessa última Casa Firme de 2025. Meu Deus, que ano desafiador, não foi fácil, mas tudo que é bom, meu Deus, não é fácil, não é rápido, Senhor, e muitas vezes não é tão simples, porque é uma conquista. Meu Deus, é aquela confiança inabalável na Tua palavra e principalmente no Teu caráter. Meu Deus, quando nós temos a certeza de quem o Senhor é, nós temos a segurança que o Senhor não mente, não se engana e não se atrasa. O Senhor, meu Deus, nos prometeu e o Senhor está cumprindo. O Senhor nos liberou e o Senhor está nos transbordando. O Senhor está derramando sobre nós. O Senhor, meu Pai, nos garantiu e o Senhor está, meu Deus, cumprindo e materializando a cada promessa, a cada palavra para aqueles que aguardaram no Senhor. Aqueles que não se entregaram, aqueles que não duvidaram. Aqueles, meu Deus, que tiveram a certeza, eu beberei deste vinho novo, e é o melhor vinho. E o melhor vinho, meu Deus, é quando o vinho antigo termina. Não é quando está acabando, é quando termina, meu Deus. E nós encontramos alegria no Senhor. É a alegria, meu Deus, que vem de um passo de fé, de uma confiança sobrenatural em cima da Tua palavra. E eu acredito nisso. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Meu Deus, perdoa, meu Deus, tudo que falamos, pensamos ou fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós. Meu Deus, eu quero, meu Pai, neste momento, eu quero quebrar toda a carga, todo o peso no corpo, peso na mente, toda a mente dividida, todo o coração dividido, enfraquecido, toda a mente distraída, todo cansaço, desânimo, toda falta de esperança, falta de alegria, falta de energia, todo espírito que se levantou para destruir o nosso povo, para sabotar o nosso povo, colocando este espírito negativo, pessimista, incrédulo, fraco, inseguro, imoral. Eu quero ordenar agora, você que se levantou para destruir a igreja, destruir o nosso povo, colocando esse cansaço, essa atmosfera de desânimo, essa falta de alegria, essa falta de gratidão, essa falta de força, essa falta de perseverança, de ousadia, de persistência, consistência, continuismo, perseverança, generosidade, essa falta de foco, de energia, essa falta de vida, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus.
Se levante no Espírito e lembre-se o que Ele te prometeu. Lembre-se o que Ele disse a você, o que Ele colocou no seu coração, o que Ele confirmou, o que Ele garantiu a você. E você vai se apegar até o final. E vai confiar até o final. E vai se alegrar por tudo. Se alegre por tudo. Confie no Senhor, porque este é o momento dos testes. Você não vê nada, você não vê portas, você não vê saída, não vê caminhos, você não está vendo uma perspectiva positiva. E é neste momento que aquilo que até hoje era uma dependência humana, natural, ela morre e a dependência sobrenatural, ela surge. Daquele que acredita, daquele que confia, daquele que crê. Vai terminar bem. Vai terminar bem. E eu acredito nisso. Meu Deus, eu tenho a certeza do que o Senhor está fazendo. E que cada um, meu Deus, possa ter esta certeza, essa convicção de fé. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus propósitos e declaro materializados e concretizados. E eu creio, meu Deus, que nós teremos o melhor culto, a melhor casa firme das nossas vidas. Eu creio e eu acredito que esta casa firme é um divisor de águas nas nossas vidas. Eu acredito nisso. E vai terminar bem. Eu sei, o melhor o Senhor guardou para o final. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Repita comigo, eu bebo do Espírito para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio, eu acredito, eu confio no Senhor, que no final, o Senhor reservou no final para mim, e eu vou testemunhar o que Ele me prometeu e o que Ele me garantiu, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar por um momento. Pensando como servo, como um servo pensa. Olha, eu acredito que a grande maioria, quando fala de servo, não tem como não lembrar. Jesus disse, o maior entre vocês deverá ser servo. Servir é uma mentalidade. Então você precisa ter essa mentalidade de servo. Sempre, como o próprio Jesus disse, sobre aquele que se senta na mesa. Quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A Bíblia diz, em Números 14, 24, mas meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Meu servo Caleb tem uma mente, tem uma mentalidade diferente. E uma das características que todos nós vamos recordar, vamos lembrar, é que ele acreditou na palavra e confiou que no final ele iria receber. Às vezes as pessoas elas duvidam por causa da demora. Demora tanto que parece que não vai chegar. E você está esperando, e você está esperando, e você está esperando, e você acaba tomando algumas decisões equivocadas, como a própria Sara tomou. Deixa eu resolver aqui com Agar, mas a própria
a própria frase, a própria expressão dela já revela o erro dela. Já que o Senhor me proibiu de ter filhos, toma aqui minha serva e resolve essa situação logo. Sabe quando aquela... E eu falo uma coisa que é algo muito interessante, que a maior luta do ser humano é não botar a mão na obra de Deus. É confiar que eu não preciso colocar um aditivo, eu não preciso acelerar um processo. Se eu joguei a semente, existe o tempo certo, o tempo do sol, o tempo da chuva, o tempo do adubo, o tempo necessário para crescer. Isso é confiança. Eu vou confiar que no final o Senhor vai mudar a minha história. Eu tenho assim, eu não consigo esticar muito hoje, porque assim, eu tenho vários testemunhos, e eu vou tentar ver se eu consigo passar todos. Eu até alinhei, eu trouxe 3 testemunhos hoje aqui, e tem mais, que até segurei, né? Segurei para depois, mas como o ano praticamente acabou, eu não consigo passar ele no dia 31, porque não sou eu que vou pregar, obviamente, né? Então eu vou tentar acelerar o máximo possível, todos já falei com todos aqui, acredito que cada um vai acelerar e a gente vai conseguir ouvir pelo menos esses 3, em nome de Jesus. Por gentileza, suba aqui o William e a Gisele, por gentileza, em nome de Jesus. O testemunho deles, um testemunho poderosíssimo, poderosíssimo. E é interessante que os 3 testemunhos que eu trouxe hoje são características diferentes, William. Deus abençoe, Gi. Para quem não sabe, deixa eu ver. Para quem não sabe, eu tive o prazer de fazer o casamento deles, uma cerimônia fantástica. Enfim, não dá muito tempo para a gente bater um papo aqui, né? Mas fala um pouquinho, William. Se apresenta e fala como você chegou na igreja, conheceu a Gi, e Deus começou a restaurar toda a sua vida. Olha, eu vou mostrar uma foto que resume tudo que ele vai falar. Mostra a foto aí, ó. É a foto que vai resumir muita coisa aqui, ó. Cadê, eu gente? não casaria com aí, esse ó. rapaz aí, tá bom? A foto fala, né, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, não é não, gente? Exatamente. Eu peguei ele na praça, brincadeira. No evangelismo noturno. No evangelismo, trouxe ele para a igreja e fiz um dia de príncipe depois com ele. E faz um ano, foi começo de, foi um pouco antes de eu vir para a igreja. Faz um ano e foi 1 ano e 6 meses, mais ou menos, isso daí. Meses. Quando eu vejo essa foto, às vezes eu estou no evangelismo lá, eu vejo a situação de alguns, eu me lembro exatamente assim, e é o que eu passo para eles. Vocês conseguem, porque eu consegui. Eu consegui sair dessa vida, eu vim para a igreja totalmente destruído, né? Financeiro, psicológico, sentimental, estava numa depressão assim bem enfiado na bebida, largado mesmo na bebida. Comenta algumas guerras que você venceu, William, das pessoas. Das guerras que eu venci. Moralidade, imoralidade, mentira, vício, tudo assim, coisas que vieram da minha infância, né? Sim. Foram heranças, né, que eu tive do meu pai, de familiares meus, de tios, principalmente a parte da bebida, da imoralidade. Isso daí eu tive muito forte, muito, muito cedo na minha vida, né? E isso daí foi acarretando uma vida totalmente desregrada, né? Tenho 2 filhos fora de relacionamentos diferentes, de mulheres diferentes, né? E isso sempre foi complicando a minha vida, né? Eu não tinha foco, sempre trabalhei bastante, trabalhei muito, mas nunca consegui guardar nada. Um ano pior que o outro. Um ano pior que o outro. Sempre não tinha perspectiva? Nenhuma. Era... verdadeiros é ninguém, era isso mesmo. Né? Era minha mãe orando, minha tia orando, minha família orando, pedindo, minha mãe aqui várias vezes. Mas ninguém muda ninguém, né, William? Não muda. Todo mundo orando. Todo mundo orando, minha mãe orando. Minha mãe foi várias vezes atrás de mim para tentar, filho, vamos para lá, vamos embora, vamos para a igreja. E eu não queria, ficava, não, eu estou bem. Mentira. Passava uma semana, eu voltava novamente. Entendeu? Voltava novamente, até que um dia eu falei, não dá mais. Aí eu vim embora, né? Vim aqui para Moca
E comecei a vir para a igreja. Fiquei uma semana ainda, ficava em casa assistindo culto, na casa da minha irmã assistindo culto e tal. Falava, você tem que ir, você tem que ir. Aí eu comecei a vir, né? Comecei a vir, aí logo em seguida veio os 52 dias, eu não sabia como que era, como que funcionava. Antes eu sempre falava, vai colocando as fotos, pessoal. Minha mãe assim, que eu não vou aí porque eu estou no propósito. Aí o que é esse propósito? Olha ali, Toda William, vez esse 52 propósito. Aqui eu já estava no 52 dias já do ano passado. E aí eu comecei a viver o propósito, comecei a entender, comecei a orar, comecei a buscar, ter entendimento, fui recebendo a palavra, e nisso eu já fui encaixando o meu profissional, as pessoas foram me abrindo portas novamente de trabalho, né, de instalações, de serviços, clientes meus viram, às vezes viam umas postagens, viam na igreja, começaram a dar um voto de confiança novamente, me chamar, tô vendo que você está na igreja, tal, que bom, você está bem, eu estou com um serviço aqui, vem aqui dar uma olhada para mim. Aí nisso eu fui recuperando. Mas ainda muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Eu trabalhava mais para os outros do que para mim ainda. Você começou meio que pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. Não tinha não tinha condição de não sair nem da casa. Exatamente. Nem da casa. Não tinha pro básico. Não tinha, porque assim, eu tenho as despesas com meus filhos, né? Dívidas também. que eu gerei, né, através das inconsequências, né, de beber, de fazer isso, de não ir trabalhar, de comprar material. Uma vida de pecado. Uma vida de pecado, totalmente de pecado. E aí nisso, no final no começo dos 52 dias foi quando eu conheci a Gi, que eu estava ali na frente ali, ela estava no coral. Aí viu ela fazendo aquela performance que só a Gisele faz. É mesmo. Ela faz uma performance, ela vive. Eu gosto disso. Quando você vive mesmo. O que ela fala assim, o que você adoração viu em mim? Eu mesmo. falei assim, eu vi a sua energia, né, o seu sorriso ali, né, tudo aquilo, porque foi o que chamou a atenção. E nisso eu fiquei focado nos 52 dias, aí no final, assim, no começo de setembro a gente começou a conversar, né? E ela resistente, pelas questões dela, se fazendo difícil. Mas o coração já estava mole, já. Deus já tinha amolecido já esse coração. Já estava amolecendo, sim. Com esse homem charmoso. Aí depois, mas não era tudo isso aqui não, agora ela que melhorou, ela foi lapidando. Veio uma palavra, eu não lembro quando foi, ela sabe as datas todas. Veio uma palavra que ia lapidar, né? Que ia lapidar. Aí ela falou assim, eu vou lapidar você. Você vai, eu vou te lixar inteiro. E você vai ficar do jeito certo. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí a gente orando, conversando, começamos a fazer devocional juntos, né? Todos os dias, né? Orando, né? A pastora Cristiane foi uma que intercedeu para a gente o mês inteiro, todos os dias a gente vinha orar com ela. Então, um detalhe que o William não falou, porque ele já entrou nessa parte, mas ambos vieram de uma vida sentimental destruída. Sim. Destruída, né, Gi? O William nunca tinha sido casado, literalmente, mas tinha morado com mulheres. E o meu histórico é assim, eu vim para o Ministério Mudança de Vida um ano antes do William. Eu vim no propósito também de 52 dias. Eu comecei que nem ele começou em junho de 2024, eu comecei em junho de 2023. E eu cheguei aqui, o meu histórico é bem diferente, né? Eu fui para a igreja com 12 anos sozinha. Ninguém da minha família servia Jesus, eu fui sozinha. E, assim, frequentava um ministério e cresci, né, dentro da igreja, né, seguindo tudo. Mas, na verdade, assim, hoje, né, estando no Ministério Mudança de Vida, na verdade, eu renasci, porque eu vivia, na verdade, uma religiosidade, né? Sim. Aqui a gente aprende uma palavra totalmente... Uma vida sem glória, né? a gente aprende aqui uma palavra totalmente transformadora, assim. Eu segui a palavra do Senhor, tanto que eu fui até o altar, me guardando, eu me casei com uma pessoa me guardando, mas a pessoa não estava em Cristo. Ela fingiu estar em Cristo, mas ela não estava verdadeiramente em Cristo. E depois de 8 anos, eu, infelizmente, passei por um divórcio dolorosíssimo. E o divórcio, assim, ele me causou um trauma tão grande que ele mexeu na minha estrutura espiritual, porque eu não tinha uma estrutura, na verdade. Não. Porque é aqui que a gente aprende uma estrutura forte, porque, na verdade, a gente vai muito pela emoção. A gente está na igreja, se emociona, e aí aquele movimento... Sentimento, só por sentimento. E, assim, eu era muito mesmo, era muita emoção. Eu sempre fui muito entregue a Deus, mas eu não era forte espiritualmente. Sim. E por ter passado por esse divórcio, que foi, né, naquele momento contra a minha vontade mesmo, porque eu lutei muito, né? Enfim, né? A gente não entende na hora, mas você vê. Na hora, mas enfim, eu tenho um filho, né, de 7 anos,
E o meu filho também sofreu bastante, enfim. E aí eu acabei de me desligando do ministério que eu estava. Eu sempre fiz parte do louvor. Realmente, é o que o senhor disse, o louvor é a minha vida. A adoração é algo que o tempo todo eu estou adorando, o tempo inteiro na minha casa. Quem me conhece sabe como eu sou. É adoração o tempo inteiro. E aquilo me impactou tanto, me envergonhou tanto. O título do divórcio me envergonhou de uma maneira que o diabo assim falava, tá vendo? Ó, você fez tudo certinho, você casou virgem, você foi na igreja e tal. E aí, ó, acabou. E minha família ria da minha cara. Meio que abandonada, com filho. Com filho. Uma menina assim, bota depois a foto dele, maravilhoso, uma criança assim carinhosa, maravilhosa. E ela veio com toda essa situação, essa carga dentro da igreja para começar um novo tempo mesmo, para virar essa página. E eu vim assim destruída mesmo para cá. E quando eu conheci o que é propósito 52 dias, e olha que eu era uma pessoa que eu ia para a igreja umas 4 vezes por semana. Sempre foi, assim, é uma prática, sempre comprometida. Né? Sempre fui comprometida. Mas quando eu falei assim, 52 dias, todos os dias ir na igreja, que negócio é esse? Eu nunca vi isso na minha vida. Falei, quer saber, eu vou fazer isso. E aí eu me lancei, assim, e Deus, primeiro, Ele preparou a minha vida. Porque Ele sabia lá na frente que depois de um ano eu ia conhecer uma pessoa que eu ia precisar ajudar a levantar ele, né? E tanto que no começo eu não assim, eu fui muito resistente ao William no começo, por quê? Porque eu tinha muito medo de me relacionar novamente. Imagine, né? Eu casei com uma pessoa que falava que queria Jesus e assim, e depois não quis mais servir, não quis mais, enfim. E eu tinha medo, ele era novo convertido. Aí ele começou a conversar comigo e eu falei, não, eu não quero, totalmente cheia de traumas também, enfim. Mas Deus me restaurou, ele havia também um orgulhozinho também, que eu via, aí Deus foi trabalhando. Eu colocava defeito nele, ele é lindo, né, gente? Fala sério. Não, isso mas assim, eu não enxergava a beleza do meu marido. E assim, tinha medo, enfim. E ele também tinha um pouco de receio, porque você imagina, eu sou uma pessoa estruturada financeiramente, eu sempre fui. Sou concursada, tenho um bom trabalho, tenho apartamento. Eu já tinha uma vida estabilizada, vamos dizer assim, financeiramente, vamos dizer assim. E quando eu conheci o William, ele estava nesse processo de começar, né? E eu assim, não que eu estava olhando para isso, mas assim, eu tinha medo assim, dele também se sentir mal por isso, enfim, né? E eu lembro que o bispo lançou uma palavra sobre a vida dele e falou assim, olha, eu vejo em você um potencial tão grande, você vai crescer, você vai explodir. Você se firma na palavra que você vai explodir. E eu agarrei aquilo e eu falei assim, não vou confiar nas mãos do homem, porque uma vez eu confiei num homem e eu vou confiar no Senhor. Sim. Porque é o Senhor que vai me abençoar. Se eu confiar no Senhor, as coisas vão dar certo. Se eu colocar meus planos nas mãos do Senhor, eles vão dar certo, né? E aí, imagine o medo, né, de se casar. E, para quem não sabe, eu também tive um problema no meu casamento muito sério em relação à intimidade. Foi uma coisa que eu não vou ficar abrindo, mas era um problema muito sério. Então, quando eu decidi aceitar o convite de casamento do William, no dia do Natal, ano passado, Você tinha falado para mim do devocional. Do devocional. Nós líamos, desde o dia 1º de dezembro, nós líamos o devocional e orávamos todos os dias. Então, assim, a gente não ficava sozinhos juntos, porque eu moro sozinha com meu filho, antes de casar com ele. Então, assim, a gente tinha um propósito. Então, nós colocamos na nossa cabeça que nós íamos viver em santidade até o dia do casamento. Sim. E eu lembro que o bispo Anderson falou assim, não, tudo bem, né? Se acontecer algum beijinho, alguma coisa, tudo bem, mas né, se mantenha firme. E a gente falou, não, nós queremos fazer como os jovenzinhos da igreja, nós vamos dar o nosso primeiro beijo no altar. Aí o bispo Anderson falou, nossa, bem ousado. Eu falei assim, nós vamos fazer isso. Porque eu quero mostrar para Deus que eu confio nele. Eu tive um casamento destruído, e um dos problemas foi essa questão da intimidade. Sim. Mas eu vou mostrar para Deus que eu confio. E minhas amigas, mas você não vai dar nem um beijo nele. Não pode, você já teve problema com isso. E eu falei assim, não, eu vou confiar no Senhor, porque se o Senhor preparou ele para mim, ele vai ter o melhor beijo, ele vai ser tudo maravilhoso. E é maravilhoso. Mas, assim, eu não estou curioso, mas é bom mesmo. Eu não estou curioso, eu estou perguntando. Ali, ó, gente, ó, olha ali. Foi o primeiro beijo. Esse foi o nosso primeiro beijo, literalmente. Foi nessa hora, quando o bispo falou, pode beijar. Eu fiquei tão emocionada. Ela fez todo um movimento. Ela
Foi assim, foi uma dança aquele beijo ali, foi uma valsa, foi algo assim. E assim, detalhe, banda, tudo que tinha ali, até a bolinha de sabão, né, soltaram ali. A chuva parou. Chuva parou, a gente orou, parou. verdade, a chuva parou A aquele chuva dia. parou, tava chovendo, depois no meio da cerimônia abriu o tempo. Foi lindo. Deus não restaurou somente a minha vida sentimental, né? Ele restaurou toda a minha vida, porque eu adquiri uma estrutura espiritual e assim o meu ministério que Deus está fazendo crescer cada dia mais. Então assim, eu só tenho que agradecer a Deus e ao ministério, porque... Ô Gi, me fala uma coisa, Gi. Deus, ele mudou totalmente a sua história, dos descendentes, de toda geração. Deus, ele encerrou um tempo de vergonha. Deus, ele tirou a sua vergonha. É o vinho novo. Né? No lugar da tua vergonha tereis dupla honra. E você, eu vejo isso. Uma das coisas que eu escrevia em todos os dedicatórios do meu livro, eu falava sobre isso. No lugar da tua vergonha, você vai ter dupla honra. Porque é uma vergonha. Mas quando a gente chega, a gente vive muito mais do que se fosse planejado. Porque foi a mão de Deus. E essa questão do financeiro, que era algo que eu lembro que o William falou para mim, que era uma luta porque não andava e não fluía. E esse ano de 2025, vocês deram passos de fé grandes e as coisas começaram a explodir. Cada passo de fé, cada voto, cada compromisso, cada doação. E aquilo assim, que ele falava que eu ganhava... faz a construção melhor. Eu ganho. Hoje é uma coisa que a gente veio conversando no carro. Não precisa né? falar números, tá? Ela falou assim: mas como assim? Quantos porcentos? Aí eu fiz, aí ela falou: não, realmente. O seu salário virou o seu dízimo. O meu salário, né? Virou o meu dízimo. Graças a Deus, hoje meu dízimo já está passando o meu salário antigo. Ele, pessoal, ele teve uma. É que, só deixar mais simplificado, multiplicou por 10. Olha, o que ele fez, eu lembro assim, até um passo de fé que ele deu, conta aquela questão de antes, em novembro. Quando novembro da praia. Você tinha uma meta, isso. E ali você estava com alguns compromissos e você não tinha fechado aquela meta do dia, isso. E veio aquele pensamento maldito. Isso, foi assim, foi no começo da semana, numa segunda-feira eu saí para trabalhar, né, saí cedo para trabalhar. Eu tenho uma meta que eu estipulo por dia, né, um mínimo assim para poder fazer o salário do mês, para poder fechar as contas, né? E eu consegui fazer, fiz até um pouquinho mais nesse dia, foi um dia bom, não tinha vindo de uma semana passada tão boa. E na terça-feira, aí alguns dias antes a gente já tinha conversado aqui sobre a reforma, sobre a da lanchonete, sobre a livraria nova, e os vídeos estavam prontos, tal. E eu vim para a igreja na terça-feira com o intuito de pegar o carro e buscar. Né? Então, assim, eu só ia pegar, vim aqui rapidinho pegar, depois ia sair para fazer um serviço. Só que acabou que o carro não estava, o caminhão estava consertando, então não tinha dado nada certo. Eu falei assim, bem, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Eu pego meu carrinho, vou lá, busco um, volto, vou lá, busco outro, volto. Eu sei que fiz umas 4, 5 viagens naquele dia. E vim trazendo, trouxe todo o material, trouxe os vidros, trouxe alumínio, trouxe as coisas para cá. E passei o dia na igreja. Eu lembro que aquele dia eu passei o dia todo na igreja. E no outro dia, eu estava indo para a praia, né? Estava indo para... Um orçamento. Estava indo fazer um orçamento na praia, ou seja, isso. Era um orçamento, não tinha nada certo, não estava nada fechado, né? Eu só estava indo para lá porque já era um cliente e ele falou assim, vem aqui e tal. E aí veio aquele pensamento. Aí, na hora que eu entrei na Anchieta, veio na minha cabeça, falou assim, pô, ontem você não ganhou nada, né? Você não trabalhou, você não fez nada. E no dia anterior ele estava aqui. Para quem não sabe, ele é dono de uma vidraçaria, ele é empresário e essa questão dos vidros, das portas ali, da lanchonete, os vidros, foi ele que fez. E aí ele foi o dia todo, ele se dedicou e aí depois ele foi fazer o seu orçamento. Fui fazer o orçamento e assim, fui... E aí veio aquele pensamento, não ganhou nada. Eu não ganhei nada. E assim, estou indo até a praia, vou ter custo, já estou devendo, vou ir lá incerto, mas eu vou, né? Estou indo. Aí, em seguida, a gente em casa, a primeira coisa que a gente faz é assistir a palavra do dia da bispa, né? A gente assiste e depois a gente ora e eu saio para trabalhar. Tomo um café e eu saio para trabalhar. Isso a gente faz todos os dias. Lê o devocional da manhã, lê à noite. Aí, no caminho, eu pensei, falei, não, tá errado. Não ganhou ontem eu ganhei, eu não perdi, eu ganhei. Ganhou. Né? Eu ganhei porque ontem o que eu fiz foi para o reino, foi para Deus. Então, nada vai pagar isso.
né? Nada vai pagar isso. E em seguida eu peguei e coloquei num programa, ou não lembro se foi um louvor, num programa, e desci e fui. Cheguei na praia, fiz o orçamento, medi as coisas que eu tinha para medir e voltei. Né? E com aquele pensamento, agora o que eu vou fazer? Aí eu lembrei, nossa, eu tenho que fazer uma manutenção lá em Guarulhos. Eu estava aqui, fui para Praia Grande, voltei, tinha que ir para Guarulhos para fazer uma manutenção de um serviço que eu tinha feito, ou seja, também não ia ganhar, ia ser mais um dia que eu não ia ganhar nada. Por quê? Porque era uma manutenção. Na mentalidade. Na minha mentalidade, na cabeça, veio isso, né? Eu falei assim, não, mas tá tudo bem. Não. Tá tudo bem, eu vou. Meu compromisso, eu vou. No caminho, um serviço que eu faço em algumas lojas da Natura, né, através de uma indicação, e ele me chamou de uma loja que eu não faria, porque o dono da loja já tinha toda a estrutura de serralheiro, de vidraceiro, tinha tudo, marceneiro, então ele não me chamou. Aí ele me ligou, ele falou assim, William, você consegue vir aqui na República? Mas só que você tem que vir agora. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Porque o cara que ia fazer o serviço, ele está enrolando, ele não vai fazer, e eu falei que você consegue. Então o cara mandou você vir aqui. Aí eu falei, tá bom, vou aí. Aí eu vou atrasar a manutenção, mas eu vou correr lá, né? Não vou deixar ele na mão. O cara está precisando, ele me ajuda tanto, vou correr lá para tentar ajudar ele. Aí cheguei lá, ele falou assim, o serviço é esse aqui e tal. Aí eu fui, medi e tal. Aí conversei com o rapaz, ele falou assim, você já tem orçamento? Eu falei assim, eu passo mais tarde. Ele falou assim, me passa agora. Aí eu peguei, calculei e tal, passei o orçamento para ele, ele falou assim, vou conversar com o meu sócio. Aí ele foi, voltou, em 5 minutos ele falou assim, negócio fechado. Você pode fazer. Aí eu, nossa, que bênção. Aí ele falou assim, vem cá. Aí ele me levou 2 lojas para o lado, era uma loja de esquina, a esquina inteira também era outra loja que ele estava abrindo junto, que era um Banco Itaú. O Banco Itaú tinha 2 saídas e uma era na esquina, lá na Imperatriz. Aí ele mandou eu medir, ele fechou o serviço. Fechou o outro. Aí, detalhe, pessoal, mais uma cobertura. Mais uma cobertura. É que ele tá dando muito detalhe, eu não posso detalhe hoje. 2 lojas de Natura, indicação, 2 coberturas. O serviço da praia. O serviço da praia, detalhe, tudo. Aí, mais outro, fechou mais outro. Depois, na sexta-feira, depois, quando eu falei que amanhã não vai vir de vento e nem chuva, exatamente. Que é a palavra de Eliseu, fechou mais outro. É assim, pessoal. E hoje, antes de vir para cá, eu fechei mais um. Aí o homem não para, não para. Eu estava falando, mandando testemunho para o senhor. Gente, eu estou falando de coisa grande, estou falando de coberturas. Ele faz tudo. A gente está falando de 3 dígitos. Isso eu estou falando em semanas. Ele não fazia o básico. Você ganhava uma média, um ano passado, retrasado, 1.000 e pouco, você falou, por mês. 1.800, 2.000, quando eu conseguia fazer alguma coisa mais, R$2.000 no mês. O que Deus fez nesse final de ano é algo assim, aonde ele entra, ele só passa o preço sem negociar. Não negocia, não baixa o valor. E assim, valores absurdos, valores absurdos. Ele não está dando conta, tanto que eu tive que dar uns... Porque ele não acabava, as portas não estavam abrindo, fechando. Falei, William, cadê você? Eu falei, eu estou no serviço, estou trabalhando. Não tinha onde botar tempo, não tem mais tempo, não tem onde botar mais. Assim, já pegou todo janeiro, não tem mais para entregar. Janeiro, fevereiro já até março. Ele não para, o homem não para. E, assim, gente. E fazendo tudo sozinho, porque eu não tinha ajudante, não conseguia, oferecia, a pessoa não queria, oferecia, aí vinha, um dia não vinha mais. E aí Deus preparou uma pessoa, né, o mês passado para me ajudar, então foi que eu consegui correr atrás e, né, suprir tudo, porque senão nem sei como que eu faria. E eu falei, não. E agora por esse Deus deu uma graça absurda. Por esse próximo ano, até o que eu falei, chegou ali uma época que eu não estava orando por serviço. Eu estava orando por ajudante. Para me ajudar, porque graças a Deus, Deus estava me dando serviço, né? Me dando bastante serviço. Mas não corria mais atrás da bênção. A bênção corria atrás dele. Ele já estava negando o trabalho já, mas eu não consigo você mais. Dizer que em uma semana, nessa semana do Estouros, você conseguiu equivalente a 1 ano de trabalho. Sim. Na realidade, até onde ele falou que teve um dia. Ele falou que 2 negócios, né, deu o que valeu 2024 inteiro, só 2. Foi as 2 lojas e mais o apartamento da praia. As coberturas, e foi. Aí no dia seguinte eu fechei a cobertura, que é a cobertura do Ipiranga. Agora eu fechei a do Tatuapé.
Né? No finalzinho, agora, no meio de dezembro, fechou hoje também outra, né? E outra hoje foi um outro apartamento. Hoje, e sexta-feira também foi outra. Foi, não? Sexta-feira também gente, foi falando valores absurdos, altos. O William não é barato, não, gente. Só para a gente da igreja que ele faz barato. Ele faz barato. E tem que ser assim mesmo. Sim, Profissional sim. bom. Inclusive, o de sexta-feira foi indicação, né, da Gabi, do Felipe, eles que me indicaram aí, lá. E todo mundo junto. Todo aqui, mundo junto, sim. E assim a gente vai. William, G, 2025 foi o melhor ano da vida de vocês? Sim, senhor. Sem sombra de dúvidas. 2025 foi disparadamente. Foi. Como foi 2025? Já em uma frase. Eu tive o meu caráter, o meu casamento, a sua salvação, a minha salvação, a proximidade com meus filhos, a minha saúde, né? O financeiro, né? Se torna um grande Eliakim. Um grande Eliakim também. Assim, Deus é só agradecer a Deus e orar e pedir, e clamar e acreditar, porque é só seguir as ordens simples, é o que eu falo, seguir as ordens simples, é o que eu falo para o meu filho mais velho toda vez. Filho, as ordens simples. Você vê, eu falo, você mais do que ninguém sabe tudo o que eu passei. Você está me vendo hoje. Você sabe o que Deus fez na minha vida, entendeu? Então você tem que se apegar nisso, você tem que se espelhar nisso. William, 2025 foi o melhor ano da sua vida? Foi. Você bebeu do melhor vinho? Bebi do melhor vinho. Gisele, o 2025 foi o melhor ano da sua vida? Foi o melhor ano da minha vida. Estão bebendo do melhor vinho? Com certeza. Amém. Muito bom. Depois eu vou fazer um Destinos Corados que é mais fácil. Isso é uma benção, gente. Uma benção. Obrigado. Tem que ser rápido agora, hein? Já pegaram todo o tempo aqui. Vem pra cá. Eu vou ter que chamar ele, gente, de campeão. Chamar ele de campeão, você vai entender quando ele chegar aqui, quando chegou aqui, ó. É isso mesmo que você está vendo. Isso aqui é medalhas. Medalhas. E Jefferson. Vem cá um pouquinho mais perto. Jefferson, fala para o pessoal, primeiro, o que você faz, que o pessoal está todo perguntando, para que tanta medalha, gente? Não dá para deixar em casa? O que você faz e como você chegou na igreja, no Ministério Mudança de Vida? Bom, boa noite a todos. Atualmente eu sou coordenador do Centro Olímpico no voleibol masculino, aos meus 28 anos, e também técnico de 3 categorias no mesmo naipe. E eu cheguei aqui no Ministério com 24 anos, sem estar trabalhando com voleibol. Eu tive 2 experiências, né, como assistente, aí eu passei um concurso público na área da educação, tive um ano todo me dedicando a isso, vindo aqui aos cultos e lutando aí pelo meu sonho. Mas assim, a vida estava boa quando você chegou? Não. Estava desiludido, com muitos problemas, principalmente na área emocional, né, área sentimental. Tanto que quando criaram Casa Firme e teve um culto de cura sentimental, foi um momento de êxtase, assim, porque vieram muitas palavras que me ajudaram nessa área. E, para mim, essa foi uma grande vitória, é uma batalha até hoje, o autocontrole, a liderança, porque eu lidero muitas vidas, né, e ver vidas transformadas por alguém tão jovem, e eu trabalhar com jovens, é a maior recompensa. As medalhas são apenas, né, um acessório. É só um memorial. É só um memorial. É só um memorial daquilo que Deus pode fazer na vida daquele que se dedica. Eu quero falar um pouquinho, pessoal, para ele, desse ponto aqui que é muito importante. Ele não tem essa visão de olhar para o jogador profissional, só para o atleta em si. Ele é um evangelista. Ele compra... Fala um pouquinho sobre esse ponto aqui, que é muito importante. Como você lida com os jovens, desde livro, devocional, até o conversar, o trazer para a igreja também, o batismo. Fala o que você faz de importante. Porque isso aqui é a consequência daquilo que você priorizou. Desde o ano passado, né, eu me comprometi com Deus a gravar 365 devocionais diários.
com as palavras do ministério. Algumas do programa, algumas aqui dos cultos, das pregações e tudo mais, né? E esses devocionais eles são enviados para jovens da minha equipe, de outras equipes que tenham interesse. E para mim essa foi uma vitória pessoal também, porque eu sempre fui muito inconstante, né? Então, começar algo e terminar algo ano passado foi especial. Eu estou indo aí para o 2º ano com esses devocionais. E também dos livretos do Muito Bom Dia para Você, né? Que por ano eu compro em torno de 150, 200 desses livretos para distribuir também para os jovens da minha equipe e também de outras equipes. Tem, inclusive, a foto de um dos garotos, né, que é o Edu, que foi um episódio interessante, acho que eu nem relatei isso para você. Ano passado eu era técnico do Sub-17, Sub-19 e Sub-16, ele era Sub-15. E aí ele recebeu esse livro, estava terminando um treino, e eu vi que eles iam ter jogo e ele estava com o livro na mão. Dele, gente. Do Do rapaz, Aí eu perguntei, nossa, o Eduardo está trazendo o livro. Aí os meninos comentaram, ele lê para a gente todas as vezes antes dos jogos. Então, todas as vezes antes dos jogos, ele trazia a mensagem do livro para os meninos, e aí depois disso eles iam para o jogo. E essa é a minha equipe também do comunitário, que eu trabalho pela manhã em São Caetano, que eles foram presenteados também no ano passado com os livros. Jefferson, se eu perguntar para você, você tinha condição para estar neste lugar? Não. Você tinha capacidade, você tem influência, você tem amigos que te colocaram nesse lugar. Você deve ter, assim, você deve ter muita sorte mesmo, né? Não, na verdade é um meio muito difícil de entrar. Hoje existem 17 equipes, né, no Campeonato Paulista. E até o ano passado eu sempre tinha trabalhado como voluntário. Para estar dentro do meio, precisava ser voluntário. Eu tinha uma outra fonte de renda pela manhã, que eu sou professor concursado em São Caetano do Sul, né, mas sempre trabalhei como voluntário, como assistente técnico, às vezes tirando dinheiro do próprio bolso, investindo, né, mas aprendendo a usar o que eu tinha. Se eu tinha era a quadra e a bola, o restante eu ia atrás, né. Até hoje em dia busco parcerias em relação a colégios, doações, porque eu até vim até no culto de meio-dia, a pastora Cristiane, né, se lembrou, na oração ela falou sobre a equipe, sobre os atletas, porque são como filhos. Né? São como filhos. Você se preocupa com o que eles vão comer, como que é os horários, como eles vão voltar para casa. Não, então, ele tem se preocupa, cuidado. gente, com a alma desses jovens. Coloca alguma foto com a equipe. O que Deus fez, pessoal, na vida dele, é uma profissão muito difícil. Por quê? Porque muita gente quer indicar, tem muito lobby, tem muita coisa aí, muito complicado. E ele é o improvável do improvável do improvável. Ele vinha nos cultos, eu via várias vezes ele trazer pessoas aqui, vários jovens. Ele pegava os livros, ele entregava, ele se preocupava nos detalhes, ele pregava para esses jovens. Os detalhes. Se você pensar assim, o amor que ele tem por esses jovens e por até mesmo numa restauração que Deus fez do tempo que você veio para a posição que Deus te colocou agora, ganhando quase 3 vezes mais. Sim. Fala o que Deus fez de 2024 para 2025. Em 2024, eu recebi uma proposta para ser o técnico da categoria Sub-17, que não teve um bom ano, e eles estavam instituindo de novo o Sub-19. Mas o seu ano foi bom, 2024. Foi um ano bom. 2024 foi bom. Também foi um ano bom. Em 2023, que tinha sido um ano mais complicado. Quantas vitórias, quantos campeonatos? Em 2024, nós fomos campeões do brasileiro da fase classificatória no Sub-16. Eu tenho uma lista aqui, pessoal. Pode falar. Pode continuar. No Sub-17, terceiro lugar no Campeonato Paulista, vice-campeão da fase classificatória também no Sub-17. E aí, nesse ano, nós tivemos o melhor ano da história, com 9 conquistas e 6 medalhas de ouro. Né, o Sub-14, que eu sou... Vai passando. Sub-14, que eu sou coordenador, foram 2 ouros, Campeonato Preparação Metropolitano. O Sub-16 foi bicampeão da fase classificatória do Brasileiro e medalha de bronze pela primeira vez na fase final. O Sub-17 teve 3 medalhas, uma prata na classificatória do Brasileiro, bronze na fase final e foi campeão paulista invicto, sem perder nenhum jogo e nenhum set, que foi algo histórico também. E o Sub-19 foi campeão paulista pela primeira vez em 50 anos no Centro Olímpico. Ele não sabe o que é derrota, gente. Olha aqui, ó.
Campeonato Paulista Sub-19, isso aqui só vou falar 2025. 6 ouros, Campeonato Paulista Sub-19, isso vocês sabem, que o estado de São Paulo, toda a parte tem muito jogador, tem muito time muito bom, o estado de São Paulo. Campeonato Paulista, ele ganhou o Campeonato Paulista Sub-19, Campeonato Paulista Sub-17, Campeonato Brasileiro Interclube Sub-19, primeira divisão, acesso A, Campeonato Brasileiro Interclube Sub-16, fase classificatória, Campeonato de Preparação Sub-14, Campeonato Metropolitano Sub-14, Campeonato Brasileiro Interclube Sub-17, nem sabia que tinha tanto campeonato. Campeonato Brasileiro Interclube Sub-17, Campeonato Brasileiro Interclubes, ou seja, tudo ele ganhou. Deus deu vitória em tudo. Em tudo. Ele foi um instrumento de levar o nome do Senhor, desde salvar esses jovens, a mostrar o improvável, Deus pegando você de baixo, pela cauda, colocando por cabeça. Todos conhecem, não tem um campeonato que ele perdeu. E a quantidade, isso aqui é memorial, gente. Isso aqui é memorial, isso aqui é tudo 2025. O que você falaria hoje para esse improvável, Jefferson? Bispo, são detalhes. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas e dos nossos sonhos. Então aqui, como você fala, são memoriais, muda a cor, né? Ouro, prata e bronze, mas o mais importante é você deixar um legado na vida desses meninos. Como a gente conversou, hoje as pessoas às vezes acham, vou colocar no esporte. Mas no esporte, hoje em dia, tem muito menino que sai de casa cedo e se perde em vícios, prazeres, orgulho, status, redes sociais. Então, você ensinar dia após dia a disciplina, a questão da humildade, de você não se acomodar, de que nem sempre você vai ser o favorito, mas você pode trabalhar e contar com a ajuda de Deus. Aconteceu até algo muito interessante, que a categoria Sub-16 esse ano perdeu os dois principais atletas. Um saiu para o SESI e outro saiu para o Minas Tênis Clube e a gente não conseguiu repor. Aí, o Campeonato Brasileiro, a fase classificatória, foi logo no início do ano, em abril. Aí eu peguei e falei, meninos, a gente vai trabalhar para se manter na divisão principal. O que vier depois disso é lucro, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar. E aconteceu que na semifinal a gente foi enfrentar uma equipe que a gente já tinha perdido 3 vezes. 2 vezes na final do Sub-15 e 1 vez na própria competição. Eu até peguei e falei para Deus, falei, Senhor, só o Senhor para mudar essa situação. Vou montar minha estratégia, vou fazer o melhor com os meninos, e se a gente vencer, eu vou fazer um convite para conhecer uma igreja aqui em Curitiba, vamos ver como que vai ser. A gente abriu 2-0, tomou 2-2, ganhou no tie-break, venceu aquela equipe, ainda foi campeão. E quando eu convidei os meninos, foi muito interessante, porque foi um convite. 9 dos 12 meninos foram comigo para a igreja para agradecer, para adorar a Deus, porque eles sabiam que não foi a nossa capacidade, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, você foi um José ali dentro. Sim, é o favor de Deus. Tem momentos ali que, obviamente, a gente trabalha, estuda, monta as estratégias, mas você sente uma atmosfera de fluidez. E é o que eu ensino para eles sempre, sobre ser positivo, Inclusive, uma das palavras que veio antes da gente viajar é que o que era incomum poderia se tornar comum. Então, quando eu entrei no Centro Olímpico nunca tinha ido a uma fase final de Campeonato Brasileiro Interclubes. E hoje nós já fomos 4 vezes. Não foi um feito momentâneo. Aquilo que era incomum se tornou comum, graças ao Senhor e à nossa dedicação. Jefferson, você teve o melhor ano, 2025, foi o melhor ano da sua vida? Disparado, bispo. Se eu não conhecesse a palavra, eu ia pedir para congelar o ano, porque é muito especial, a gente não quer se despedir dele. Mas eu sei que tem muita coisa boa por vir em 2026, para a minha vida, para os atletas,
para o ministério inteiro, porque as direções que nós temos aqui, quando nós levamos adiante, os resultados eles são grandiosos e sobrenaturais. Ou seja, acontece. Acontece. Isso não é algo que é impossível, não. O impossível se tornou possível na sua vida. Com O certeza. sobrenatural se tornou natural na sua vida. Com certeza, até porque existe um preconceito com jovens técnicos, jovens coordenadores. Sempre falaram, você não consegue entrar porque você quer categoria alta, você quer um cargo alto. Entra com os menores, entra em outros campeonatos, você vai disputar um paulista, um brasileiro. E eu sempre acreditei com as direções do ministério que Deus poderia me levantar e eu sou um improvável nas mãos de Deus para exaltar o nome dele e para transformar vidas através do esporte. Você bebeu do melhor vinho, Jefferson? Com certeza. Obrigado, Victor. Parabéns, senhora. Parabéns, parabéns. Gente, isso aqui não perde nem para o ímpar. Você tem que tomar cuidado. Não pode. Há uma máquina de vencer, porque Deus pegou e Deus levantou. E detalhe, ele faz um trabalho muito bonito, social, ajuda vários jovens, e ele precisa que sempre pessoas que se levantem para ajudar trabalhos assim. Vai passando as fotos aqui, ó. Vai passando aqui, ó. Quantidade de fotos, foi um monte de foto que ele mandou de todos os campeonatos, as vitórias, em todas as categorias, ganhou tudo que disputou, recebeu uma promoção, multiplicou por 3 vezes o salário dele, e quem quiser ajudar e puder ajudar, ajude, derrame, financie. Trabalhos assim, porque esse trabalho é muito sério. Ele faz um trabalho de evangelismo, um trabalho mesmo de cristianizar esses jovens, esses meninos, assim, que a grande maioria estão sem pais, órfãos, e ele pega atrás e vai sendo essa estrutura de identidade na vida desses jovens. Então, parabéns pelo trabalho e ajudem, gente, ajudem depois, isso é muito importante. Amém? Felipe e a Gabi, agora vocês. Vamos lá, vai dar tempo, gente, vai dar tempo. Vamos colocar todo mundo aí. Todo mundo. Ainda vai faltar alguns, ainda vai faltar, mas não vai faltar oportunidades assim. Graças a Deus. Vem cá um pouquinho para cá. Felipe e Gabi, vocês passam muito pelo altar, né? Muitas Glória vezes a Deus. aqui. Glória a Deus. Pessoal, eu falava com eles recentemente e ainda eu vi toda o que Deus fez na vida deles, assim, mais absurdamente nesses últimos 2 anos, vamos colocar assim. E eu quero que eles falem um pouco sobre como eles chegaram, de maneira muito resumida, e o que Deus fez 2024 e 2025. Eu conversei com a Gabi e ela pediu Aumenta um para... pouquinho o microfone dele, por favor. Eu conversei com a Gabi e ela pediu muito para falar, porque ela falou, sempre eu que falo, então vou dar liberdade para ela. É um cavalheiro. Oh, meu Deus. Bispo, nós chegamos aqui na igreja com imoralidades, nós éramos muito jovens, então nos conhecemos no mundo, vida de pecado, eu e ele tínhamos relações, e muitos defeitos no caráter, mentiras, medos, coisas que precisavam ser tratadas. Então, quando nós chegamos no ministério, com a palavra do altar, a gente veio mudando, aí foi todo o processo de limpeza, tirar tudo aquilo que não era de Deus e realmente ter uma vida santa. Aí depois nos consagramos, casamos virgens para a glória de Deus, virgem espiritualmente. Uhum. E assim, o nosso casamento, Deus foi fazendo. Claro, passamos pelo processo. Foi um processo muito desafiador. É isso que eu queria muito ressaltar no nosso testemunho, porque às vezes as pessoas olham nós hoje, o nosso resultado, mas não vê o processo. Não.
de estar aqui, o que a gente teve que passar Vocês para chegar. chegaram aqui. Exatamente. Então, assim, passamos muitas dificuldades, por questão de Deus tratando mesmo nós, o nosso orgulho, o nosso caráter, realmente para a gente ter um caráter forte para suportar o peso da bênção. Quais dificuldades, Gabi? Olha, a gente chegou a pedir 2 cestas básicas na igreja no final do ano, porque nós não tínhamos como passar o Natal e o Ano Novo. E hoje, poder doar cesta básica para mim é a minha maior vitória. Porque no final de ano eu precisei pegar a cesta básica da igreja. E fora as outras situações também que a gente teve que passar. E não ficou só por isso. Vocês pegaram e ainda Deus pediu mais um passo de fé. Mais um passo de fé, que já foi no final do ano. Não era um novo carro, ele dava alguns problemas, né, Felipe, Gabi? E Deus pediu para vocês dar mais um passo de fé. Exatamente, porque no final do ano, nesse mesmo ano, Deus pediu o carro para darmos para a obra. E assim... Foi 23 ou 24? Foi 23. 23, foi 23 que... E nós demos esse passo de fé do carro. Deus estava fazendo, realmente tirando os nossos deuses, porque para nós o bem material era um Deus. Era a única coisa que nós tínhamos, porque a única coisa era um carro. Mesmo que ele era antigo, mas era um carro. E nós fomos e obedecemos. E tem um detalhe muito importante, gente. Eles não tinham nenhuma profissão. A profissão hoje, que eles são donos de óticas, mas eles não tinham nenhuma profissão definida. Não era definida. Eles estavam ainda perdidos até em questão da profissão. Perdidos profissionalmente, né, bispo? Porque cada hora Ficavam pulando. Ficamos pulando de galho em galho, porque é aquela coisa, você quer o resultado rápido. E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas querem o resultado rápido, então não querem passar pelo processo e ficam pulando. Não, vou fazer isso. Aí agora não vou fazer isso porque dá mais dinheiro, dá certo. Isso. Não, mas não é sobre o que dar mais dinheiro. É sobre o que Deus tem para a sua vida. Sendo levado pela necessidade sempre. Exatamente. Sempre pelas modinhas. Sempre, o que tem de novo? Vamos para isso aqui, deve estar dando. Nós éramos movidos pela necessidade, literalmente, essa é a palavra. Né? Então, quando realmente nós entendemos que não era para fazer isso, pular de galho em galho, e o que Deus tinha para nós, Ele ia colocar nos nossos corações, que foi quando Deus colocou no coração do Felipe, de iniciarmos a ótica. E de lá para cá foram muitos desafios, com certeza. Primeiro a gente começou... Coloca as fotos do início, gente. Primeiro nós começamos com uma maletinha, com 100 armações que a gente comprou, é o que nós tínhamos. Nós batíamos de porta em porta, passávamos nos condomínios, atrás de falar com os síndicos para poder fazer campanhas. Então, assim, gente, foi desafiador. Teve seu processo, eu até falei para o bispo hoje que eu lembro de uma campanha que nós fizemos. Interessante, porque a gente tirou essa foto com um caderno, passando as dificuldades que nós estávamos passando, mas a gente já tirou essa foto porque a gente ia usar como memorial. Então, nesse momento, a gente falou, vamos tirar essa foto que nós vamos usar no nosso testemunho quando a gente estiver crescendo. E aí começou já o passo de fé, de a gente já acreditar que Deus iria fazer tudo na nossa vida, claro, se dedicando, entregando, semeando, plantando e não deixando de plantar, mas sempre acreditando que Deus ia entregar nas nossas vidas. Então, até isso que as pessoas têm que ter o entendimento. Pode não estar legal, mas não importa. Se você tiver a visão de onde você quer ir e colocar Deus em primeiro lugar, não tem como não crescer. O impossível é não crescer. Tem algo muito importante que eu quero pontuar, gente, que por um bom tempo, eu preguei na madrugada. Pregava às 3 da manhã, 2 da manhã, e todos os cultos, sem carro, muitas vezes sem condição, pegando cesta básica, ficando à madrugada, eu podia ter a certeza que pelo menos eles dois estavam aqui na frente. Todos os cultos, sol, chuva, feriado, independente, eles pagavam o preço,
estavam nos evangelismos, estavam nos trabalhos, não perdiam um culto, toda a casa firme ficava na madrugada, toda a casa firme. Sem a menor condição, porque eles iam ter que no outro dia ir lá, ver, bater em outros prédios, mandar mensagem. Assim, uma luta de passar a necessidade para o básico. Eu estou falando do básico. Deu até chegar a ajudar eles também, porque não tinha ou não é? Pode falar. Sim, sim. O básico, que às vezes as pessoas falam, não, mas olha agora, tal. Não, eles passaram por um processo difícil, doloroso, não foi rápido e não foi fácil. Aí, ó o vídeo. As madrugadas foram mais de 2 anos, toda quarta-feira, eu e a Gabriela estávamos aqui, toda quarta-feira. Sabendo que no domingo tinha que acordar cedo e achar um prédio que aceitasse a gente fazer campanha, bater de porta em porta e agir na fé. E como foi essa questão de agir a fé? Doadores, Eliaquins, como vocês entenderam isso e começaram a praticar? Desde o ponto que nós entendemos, isso é tão interessante o senhor estar falando, que até no período da cesta básica mesmo, quando a gente ganhou, o senhor nos deu a cesta básica, nós iniciamos o ano com essas cestas básicas e veio um interno conversar comigo pedindo para ajudar de quinta-feira no evangelismo. Aí eu falei, Senhor, não tenho nem para mim, como que eu vou fazer? Mas eu falei, se ele chegou até mim, é porque é um teste. E foi exatamente o que nós fizemos. A gente falou assim, não sei como que vai ser, mas a gente vai ajudar. E não era muito naquela época. Naquela época, na verdade, era muito. Que eram 10 sacos de pães espumas a cada 15 dias. Eu falei, Gabriela, isso vai dar 200 e poucos reais. Não tenho nem para comprar carne em casa, como que a gente vai fazer? E nós passamos o processo, realmente, de não comprar para a gente, mas fazer pela obra. Por quê? Porque a gente estava realmente semeando desde o início, desde os 10 reais, dos 5 reais, quando a gente começou, e sabendo que era do pouco até chegar no muito. E não eu vou esperar ter muito para depois começar a fazer. Se a gente tivesse essa mentalidade, nunca teria muito, estaria no pouco até hoje. Então a gente se desdobrava, sangrava ali mesmo, mas para Deus sempre em primeiro lugar. E até hoje. Eu dou, não é porque eu tenho porque eu dou. Exatamente. Entrou 2025, vamos entrar em 2025. E aí? Bispo, nós começamos... Abriu a primeira loja? Nós abrimos a primeira loja, Deus abriu essa porta, usou uma pessoa de Portugal para nos favorecer. Lembrando que antes de abrirmos a primeira loja, a bispa deu o culto do Jirê. E nesse culto, Deus tocou no nosso coração que era Essa não é a primeira loja, gente, pode ir. Na verdade, essa é a primeira loja reformada. Reformada, porque ela era bem feinha. Nossa, mas era até as sacolas do ex-dono tinha. Era o teste de Deus. E aí, Deus tocou no nosso coração para darmos tudo que nós tínhamos, e nós tínhamos um valor na conta de R$ 2.600. Era a única coisa que nós não tínhamos mais nada. E esse valor, ele já estava comprometido no mês de janeiro para pagar uma conta. E aí Deus falou, faz e dá espaço de fé. E nós demos espaço de fé e depois Deus nos abençoou entregando a primeira loja. E lembrando que no Jiré, quando nós demos a oferta dos R$ 2.600, 10 dias depois eu estava pedindo cesta básica. Porque era tudo que nós tínhamos. Mas a gente nunca deixou de acreditar em Deus. Nunca chegou, tipo assim, nossa, a gente ofertou, agora tem que ir lá pedir cesta básica porque está numa situação, não. A gente falou, vamos passar pelo processo. Se esse é o processo, nós vamos passar. Aí foi aí que chegou em 2023, a gente começou, e no meio do ano, que aí a gente foi, abriu a primeira loja, e quando a gente fez a reforma, foi até na época do propósito 52 dias, realmente a gente estava reconstruindo a loja igual Neemias, então foi muito importante, impactante, e no final de 2023... Nós, um ano depois da oferta da cesta básica que o senhor nos fez, que nós demos do Jiré de R$ 2.600, a gente, em um ano, conseguiu vir aqui ofertar 10 vezes a mais o que nós tínhamos feito um ano antes, sendo que no início do ano a gente pediu cesta básica. Isso. Então, foi uma reconstrução naquele ano, estrondoroso, que Deus fez naquele ano, foi maravilhoso. E aí veio para 2024, onde a gente teve um ano maravilhoso. E no final do ano de 2024 para 2025, aí Deus foi e abriu... Mas Deus multiplicou também em 2024 várias vezes o salário, as vendas
começou agora, vocês só eram sozinhos, vocês três, depois contratou um funcionário e começou, e entrou em 2025. Nós começamos esse ano com um funcionário, né? Pode ir. Um funcionário, pessoal. Nós começamos esse ano de 2025 com uma funcionária. E aí Deus nos presenteou com a segunda loja. Vai passando, pessoal. Que nós, que é a outra, que nós, mais do dobro do tamanho da primeira, que é essa de São Bernardo, que Deus, é igual aquela palavra que a bispa fala, vocês apossaram a terra dos inimigos, vocês estão apossando os lugares que estão abandonados, e é exatamente isso, essa ótica, ela estava falida praticamente, nós entramos lá e conseguimos dobrar, assim, 5 vezes mais o faturamento que estava tendo nessa ótica, e esse ano, para nós, é igual a palavra da bispa, que ela prega, e eu falo muito isso pra gente, que a nossa cabeça girou esse ano de 2025, porque o crescimento que nós tivemos, coisas que aconteceram, estrondoso, esse ano nós vivemos promessa, a gente viveu vinho novo, realmente, bispo, todas as conquistas, mudamos de apartamento, fomos para um apartamento maior. Doa mais um carro. Nós doamos mais um carro. Abriu a segunda loja. Abrimos a segunda Estão agora na terceira loja. Agora estamos reformando a terceira loja para a Deus glória deu de Deus. um sonho, que era o carro, que era um sonho, e vocês não tiraram R$1 do bolso. R$1, Deus nos presenteou. Não tiraram R$1. Isso aqui... Sim. Tirou? Porque Não. às vezes o pessoal acha, não, eles financiaram. Nem Não, o documento precisou pagar. foi um presente, documento eles foi um receberam, eles foram favorecidos, o carro de um sonho. Isso aqui era o sonho da Gabi, não foi? Sim, o sonho da Gabi. Sim, sim. Que parecia que não ia acontecer, eles não iam, não tinha nenhuma perspectiva. Abriram a segunda loja, foi agora na terceira loja, e de um funcionário. Quantos funcionários você tem hoje, Gabi? 12. 12 e ainda funcionários. 2 pessoas que Coloca já estão... na últimas fotos, Branca. já estão contratadas. Tem uma outra foto que Vai até o tem final. mais funcionários, que a gente fez a confraternização essa semana passada. E tem mais 2 funcionários que já estão contratados, mas vão iniciar em janeiro. E nós já precisamos de 6 funcionários novos para o ano que vem. 6 mais 6 funcionários. Coloca a última foto, gente, a última foto. Ou seja, Eles estão com a camisa branca aí. Continua, Gabi. E o que Deus vocês tem... contrataram, e aí vocês agora fizeram uma parceria, que ele falou que queria, Isso. nessa terceira loja, um médico. Um médico oftalmologista muito renomado, ele é um dos mais conhecidos em São Paulo. Ele disse para nós que iria iniciar um projeto, e ele queria que a nossa ótica estivesse nesse projeto, e ele disse para as pessoas, ele falou assim, eu só vou entrar nesse projeto se o Felipe estiver. Para a glória de Deus, porque nós não éramos nada, e assim, Deus favorece, Deus usa pessoas para abrir portas, para te abençoar, porque isso é o favor de Deus, bispo, porque... Deus abrir essa porta, assim, da pessoa falar que quer fazer parceria com você e é só com você. Ele deixou muito claro, eu só vou entrar nisso se o Felipe estiver, se tiver a Óticas Galgani, para a glória de Deus. E agora, essa é a foto. E agora nós estamos reformando a loja exatamente do jeito que nós sempre sonhamos, porque as 2 lojas vieram prontas e nós reformamos. Essa não, essa nós estamos fazendo do zero, tudo do jeito que nós queremos. Linda. Depois, quando ficar pronta, Toda a loja, toda a estrutura, os convênios, um monte de convênio que eles tiveram, que eles receberam, contrataram, fizeram... e detalhe, vocês devem ter diminuído, já que tem muita despesa, ter diminuído em 2025 as ofertas, né? Não, esse foi o ano que a gente mais ofertou. Gente, eu estou falando de algo absurdo, de apartamentos, eu estou falando de coisas assim, valores de 6 dígitos, coisas absurdas. Eu estou falando por quê? Porque às vezes a pessoa acha que dinheiro não tem propósito. E quanto mais eles são abençoados, mais eles abençoam. As ofertas da Taquari, são colunas de Kissimmee, é ou não é? Sim. São colunas altas de Kissimmee, são colunas altas da Taquari, são colunas altas do projeto Mudança de Vida, são
extremamente agressivos financeiramente. E detalhe, eles não decidiram antes comprar a casa própria. Não, eles decidiram comprar a Taquari. Essa foi a mentalidade. Exatamente. Muito... Pode falar. Exatamente, bispo, porque Deus tocou no nosso coração e falou: o que eu estou te dando é para o reino. Claro, nós vivemos e nós desfrutamos, mas a mentalidade é de servo, servir. Estar aqui, nós ajudamos com o metro quadrado da igreja. Todo domingo nós damos um passo de fé. Deus tocou no coração do Felipe num culto do ano passado, que a bispa falou do Salmo 112, que era para as pessoas fazerem. E todo domingo, quando a gente entra na igreja, nós fazemos uma oferta do Salmo 112. Então, o que eu falo para todos que estão ouvindo nosso testemunho é sobre a obediência. Se você não for obediente, não tem como Deus te abençoar. Então, seja obediente, obedeça a ordem simples e se aproxime de Deus, que Ele vai se aproximar de você, com certeza. Eles não tinham a menor condição de coisa, estou falando de coisa pequena mesmo, que eles estavam vivendo, estavam muito longe, e Deus ele abriu essa porta deles mudarem, tem que até ungir aí depois agora, a ungir, porque agora o pessoal está de olho aí, né? Então, a cobertura, duplex, né? Duplex. Deus, assim, fez muito mais do que eles planejaram, do que vocês planejaram. E é tão interessante que a Gabriele sempre teve o sonho de ter uma piscina na parte de cima, né? E a primeira coisa que ela fez quando a gente foi para esse apartamento foi comprar uma piscina para colocar lá. E é um canto que ela sempre teve essa visão de construir quando a gente não tinha nada. E as coisas estão se realizando. E nunca é no mesmo momento que a gente sonha, porque sempre tem o processo. Só que o tempo ele vai passar de qualquer forma. E por que não fazer no que é certo para você colher lá na frente o que tiver que colher? E é o que a gente começou a aprender desde cedo e a gente começou a fazer desde cedo. Se eu vou começar a ofertar os 10 reais que eu não tenho, mas eu vou ofertar o que eu não tenho, porque eu sei que Deus vai me dar a condição de daqui a pouco dar 100 reais. Quando eu não tenho condição de dar 100 reais, eu vou dar 100 reais, porque daqui a pouco Deus vai me dar a condição de dar 1.000 reais, e assim por diante. A gente nunca deu oferta tendo condição de fazer. Não. A gente sempre fez as nossas ofertas sem ter condição, e Deus ia multiplicando, e tem multiplicado. E é para todo mundo, não é só para nós. Quantas vezes quando eu cheguei na igreja, e eu vi as pessoas testemunhando, e eu falava: Senhor, será que um dia vai chegar a minha vez? E a gente está aqui no altar, testemunhando, é maravilhoso, engrandecer o nome do Senhor. Felipe e Gabi, 2025, está terminando, mudando para a Casa dos Sonhos, Carro dos Sonhos, 3 lojas, indo agora para a 4ª, vai depois ver o teu plano da 4ª loja, vai entrar já em 2026, já com a meta de 18 funcionários até então, pelo que eu entendi, porque a loja é grande, eu fui lá e precisa sim. 2025 foi o melhor ano da vida de vocês? Com certeza, disparado, o nosso faturamento de 2024 tinha sido excelente, tinha passado dos 7 dígitos, e esse ano a gente mais que triplicou do que 2024, e eu tenho certeza que esse com certeza foi o melhor ano. Realização do carro, realização da casa, realização até da viagem, que nós também vamos para Israel, que um dia foi um sonho também, se tornando realidade. Então é Deus, tudo é Deus, tem feito, derramado. São Eliaquins? Eliaquins, ofertantes, dizimistas. Grandes Eliaquins, gente, grandes Eliaquins, e Deus não para de abençoar. Não para. Vale a pena investir na obra? Com certeza, e não falta, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar: nossa, mas ele está dizimando, ofertando tanto, e o que ele sobra para ele? Sobra, e o que sobra dá para fazer muita coisa. Não olhando o que é de Deus, e o que Deus deixa para nós usufruirmos, Deus derrama de forma abençoada. Está bebendo o melhor vinho, Gabi? Sim, bebendo o melhor vinho. E foi o melhor ano da sua vida, Gabi? Foi o melhor ano das nossas vidas. Nós tivemos um crescimento assim de 10 vezes mais do ano passado, e eu acredito que o ano de 2026 vai ser ainda maior. E lembrando que se Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa que está escutando o nosso testemunho, porque nós também estávamos nesse lugar. E se essa pessoa der condições para Deus,
você vai estar aqui testemunhando e eu quero ouvir, em nome de Jesus. Parabéns, filho. Parabéns, filho. Isso é uma benção. Pessoal, se coloque de pé, por gentileza. Eu tenho outros testemunhos também, mas eu não vou conseguir trazer, mas eu vou ver se eu consigo organizar ainda hoje, no culto das 23. Eu não sei, eu vou tentar ver o que eu consigo. Mas qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que Deus está fazendo. Não é porque você não vê, é porque Ele não faz. Não. Ele está fazendo, e Ele está fazendo abundantemente, agressivamente na vida das pessoas. Deus está fazendo, e eu acredito no que o Senhor tem reservado e preparado, e preparou e derramou na vida de muitas pessoas aqui hoje. Cada um tem uma mentalidade de servo. Todos que eu trouxe, uma mentalidade de servo. Decidiram servir as pessoas, como o caso de Jefferson, servindo a cada jovem, sendo esse instrumento, esse pai, esse mantenedor na vida deles. A vida do William, da Gisele, extremamente ofertantes, se dão a sua energia, a sua vida, financeiramente também. Filipe da Gabi, mesma coisa, financeiramente, pessoas que são doadoras e não tem melhor propósito que você estar no centro da vontade de Deus. E eu acredito muito nisso. E eu quero convidar você a não somente se motivar, mas também buscar ter essa mentalidade. Nós temos que ter essa mentalidade de servo. Acreditar e ir até o fim. Caleb, ele foi até o fim. E ele só parou quando ele recebeu. Porque ele acreditou. Ele não precisou de 2 palavras, ele não precisou de 3 palavras, ele precisou de uma palavra, uma promessa. E ele se agarrou nesta promessa. E passou mais de 40 anos ele agarrado nessa promessa. E quando ele recebeu a promessa, ainda ele teve que conquistar a promessa. As coisas de Deus não são muitas vezes rápidas e muitas vezes não é fácil. Mas é consistente, é permanente. São riquezas que as primeiras riquezas quando nós recebemos são riquezas eternas. As riquezas do nosso coração, da nossa salvação, da paz, da alegria, a abundância no coração, a cura emocional, como nós ouvimos aqui. Daqui 2 dias nós finalizamos esse ano. E eu quero, como um ato profético, você não pode mais entrar em um ano e finalizar um ano com algumas atitudes, com alguns comportamentos, sem tomar algumas decisões. Eu quero que, assim, se tem um papel, se tem uma caneta, se você pode escrever algo e você vai anotar, se for o seu, né, se você quiser anotar no seu propósito, escrever também, mas colocar num papel, por quê? Porque eu acredito que o Senhor está dando essa última oportunidade para muitos não entrarem em 2026 com alguns comportamentos, muitas vezes uma mentalidade miserável, oscilante, egoísta. E eu amanhã, eu vou estar orando, nós estaremos orando em cima deste propósito, ou melhor, deste documento, aquilo que você não aceita entrar em 2026, e amanhã eu vou estar queimando esses pedidos. E como muitas vezes nós realizamos esse trabalho, não somente a queima de pedidos, mas também dos comprovantes que nós queimamos, eu quero que você escreva: bispo, eu não vou entrar
em 2026 com estes comportamentos, com essas atitudes, com essa mentalidade. Eu não aceito esta doença, eu não aceito esse problema no meu casamento, eu não aceito essa situação. Qual é a situação que você decide hoje? Hoje ela está ficando aqui. Hoje ela está ficando nessa segunda-feira, dia 29. Eu não vou entrar em 2026 com estes problemas. E a partir de hoje, eu estou me posicionando. Eu estou saindo dessa posição, eu estou ocupando e vou ocupar lugares altos, começando lugares altos espiritualmente. Vou me comprometer mais, vou obedecer ordens simples, vou ser generoso, vou ser uma pessoa doadora, vou guardar o meu coração. E estes itens, estas situações eu estou deixando em 2025. Eu não vou entrar em 2026. Você vai escrever isso, se for um documento, se for um diagnóstico médico, se for talvez uma situação, uma dívida, um problema com o filho, um problema com a esposa. Eu quero que você escreva e coloque de maneira profética: eu estou deixando em 2025 estes problemas, essas situações. Eu não entrarei, eu não vou entrar em 2026 com estes problemas. Eu vou parar de ter essa mentalidade. Eu vejo isso. Eu falava isso, inclusive, nos valentes. Tem muitas pessoas que não acreditam nessas pequenas coisas. Não acredita nos atos proféticos. E é por isso que muitos vivem derrotas, porque não valorizam as coisas pequenas. E eu valorizo tanto, eu acredito tanto, e é isso, todas as pessoas que eu direciono, todas as pessoas que eu atendo, eu falo isso. Faça as coisas pequenas, obedeça as ordens simples. Dê valor às coisinhas pequenas. Você vai ver as explosões, o que Deus vai fazer na sua vida. Todos explodem. Deus, assim, Ele está levantando mesmo o pequeno fiel. Eu acredito nisso. E eu creio que nós não entraremos com estas situações, aquilo que nós colocamos no nosso propósito da mudança. Eu estou encerrando estes problemas. Eu acredito que todas essas misérias, que muitas vezes são misérias, que me impede de viver a abundância em Deus, é aquilo que me segura neste lugar. Solta essas coisas, largue essas coisas que chega como uma âncora, que só vem para te afundar. Decida hoje. Hoje eu estou deixando aqui. Eu vou escrever nesse papel, eu vou deixar aqui, eu vou colocar, até eu vou pedir aqui para eles colocarem aqui, e nós vamos deixar aqui. E amanhã eu vou estar fazendo um trabalho, vou estar orando com os líderes, vou estar orando com os obreiros, vou estar lá e vou queimar esses documentos, isso que você não aceita entrar. Não é o seu propósito, esse documento que hoje você, de maneira profética, você está entregando e deixando em 2025. Como eu estou fazendo todos os meses, toda última segunda-feira eu falo: deixa aquilo que você não aceita entrar em outubro, em novembro, em dezembro. E acontece, as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque acreditam. E nós temos que acreditar. E eu convido a você a, de maneira profética, vir à frente e deixar isso. Vou chegar ao altar e eu estou deixando isso que até hoje tinha poder sobre mim. Aquilo que me roubou, aquilo que me impediu de viver vitórias, aquilo que roubou a minha alegria, hoje eu estou deixando esse sentimento, esse orgulho, eu estou deixando essas situações no altar e eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, porque se eu restaurar o meu altar, se eu encher de água como Elias, o fogo vai descer. E eu convido a você pode vir ao altar e fale com Deus aqui. E decida hoje: Senhor, é a última segunda-feira, é a última casa firme de 2025. E eu decido hoje, eu estou deixando neste altar estas coisas que me impediam, que me seguravam, que me roubavam. Eu estou deixando aqui, eu sei que isso não vai mais roubar a minha vida, roubar a minha alegria,
roubar a minha paz, roubar as minhas forças. Eu não aceito mais essa imoralidade. Hoje eu estou deixando essa imoralidade. Se você quiser, durante esses 5 minutos que ainda nós temos, ajoelhar neste altar e fazer esse voto com Deus aqui, faça esse voto. Eu não aceito entrar em 2026 com essas situações. Hoje, eu estou deixando aqui. Eu não vou ser mais roubado. Eu não sou escravo. Eu sou livre. E hoje eu estou deixando essas situações que até hoje roubou a minha vida, roubou a minha paz, roubou a minha vida financeira, roubou o meu casamento, roubou a minha saúde. Hoje, Senhor, eu estou fazendo esse voto com o Senhor. Nessa última casa firme de 2025, eu vou viver ainda o melhor ano da minha vida e eu já estou me preparando. Porque antes de você saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer. O que você hoje está dizendo: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu estou deixando aqui hoje e eu estou arrancando isso da minha vida. A partir de hoje, eu decido. Eu sou uma pessoa livre. Estas doenças, estes problemas financeiros, estes problemas no casamento, estes problemas na justiça, estes problemas na minha saúde, essas dores, esse vício emocional, essa falta de identidade, estes problemas com os meus filhos, essa fraqueza, eu estou deixando aqui no altar. Eu estou deixando aqui no altar. Eu convido a você vir. Eu não vou hoje ungir os propósitos aqui no corredor. Essa aqui está sendo unção, tá? Essa, quem quiser hoje aqui, vai ser neste altar. É a última oportunidade, é a última casa firme do ano. É a última segunda-feira do ano. E se nós não tomarmos decisões aqui hoje, ainda eu vou viver essa vida emocional e muitas vezes, como a própria Gisele disse aqui, religiosa, vivendo uma religião. Parece que está andando, mas não tem nada andando. Parece que está fluindo, mas não tem nada fluindo. Tudo arrebentado. Tudo arrebentado. E ou nós decidimos, meu Deus, eu cansei. Eu estou cansado de agir assim. Eu estou terminando mais um ano, mais um propósito com esta mentalidade. E eu não aceito mais viver essa vida. Se você vê a quantidade de testemunhos que estão chegando, Deus está abrindo portas. Deus está restaurando odres. Essas pessoas, quanto mais tem, mais eles se doam, mais eles entregam, mais eles oram, mais eles jejuam. Eu estou falando que é algo incontável. A Gabi estava ali ainda com um propósito escrito há 2 anos, há 2 ou 3 anos, que queria um salário ali de tal valor. Se não estou enganado, uns 2 dígitos estava ali. Eu não sei quantas vezes, se não for mais umas 100 vezes, o que eles doaram, não receberam, doaram desse valor. O que ela tinha de mente que chegaria no topo de um salário, ela foi mais quase 50, 100 vezes de doação. Deus é um Deus extravagante. Um Deus extravagante, é um Deus agressivo nas bênçãos. Quando você vê Jesus, ele agradecendo pelos 5 pães e 2 peixinhos, depois você vê, no final, nós acompanhamos 12 cestos que sobraram. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus é um Deus absurdo. Naquele deserto não foi um dia de refeição, a carne saiu pelo nariz, porque quando Deus fala, acontece. Não é uma maneira bonitinha de falar, Deus é um Deus literal. Se Ele fala, acontece. E se você acredita de forma literal, você vive de maneira literal.
Se você acredita em tudo, você vive tudo. Se você acredita 50%, você vive 50%. Se você acredita 10%, você vive 10%. Então é tudo mediante aquilo que você acredita. Você acredita. O que você acredita? Você acredita que hoje você está tomando essa decisão e você não vai mais voltar para este lugar? Então fala para Deus: hoje eu estou deixando no altar. Hoje eu estou deixando aqui, aos pés do altar, este comportamento, essa mente dividida, essa mentalidade, esse comportamento, essa cabeça muitas vezes inflexível, orgulhosa, avarenta, egoísta. O que você está deixando aqui hoje? O que você escreveu neste papel que você vai queimar, você está queimando hoje aqui. Você está queimando hoje aqui. A partir de hoje, eu estou deixando aqui. Eu não vou entrar em 2026 com essa situação. Eu não vou mais entrar dessa maneira. E não foque em coisas pequenas. Muitas vezes as pessoas vão focar: o meu problema é dívida. Não, o seu problema é o seu coração, o seu comportamento. Não, meu problema é essa doença. Não, o seu problema é o coração. Deus está pedindo corações inteiros. Se você der o seu coração, você tem tudo de Deus. Você tem tudo de Deus. E eu convido a você: abra o seu coração. Abra o seu coração e mostra para Deus: eu estou entregue. Eu não vou mais lutar. Eu não vou mais impedir a operação de Deus na minha vida. A partir de hoje, eu estou deixando coisas neste altar. E eu começo a viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida generosa, uma vida que obedece ordens simples. Eu não vou mais ser essa pessoa teimosa que até começa, mas não termina. Eu até dou o primeiro passo, mas eu nunca chego no final da corrida. Eu nunca termino a minha caminhada, porque eu não acredito. Deus está chamando pessoas incrédulas para acreditarem hoje aqui. Saia da religião e tenha o coração de uma criança que acredita no Pai. O Senhor disse: deixem vir as crianças, e aqueles que são como crianças herdarão o reino dos céus. Deus te chama para herdar o reino dos céus na terra. Uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida forte, uma sabedoria, um discernimento, um conhecimento. Decida hoje: hoje eu estou restaurando esse odre. Eu vou beber deste vinho, eu não vou mais me sabotar. Eu não vou mais olhar com esse olhar altivo, orgulhoso. Eu não vou mais duvidar, porque de Deus não se zomba. Não se enganem. Gálatas 5, não se enganem. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto também semeará. Fale para Deus: hoje eu entrego tudo. O meu coração é do Senhor. Eu vou parar de lutar uma guerra que eu já perdi. Saiba que você já perdeu essa guerra. Sabe por quê? Porque se Deus te dar essa vitória com este comportamento, com este coração, você não vai mudar. E Deus, Ele neste final de ano, eu estou vendo, eu estou testemunhando. Deus está apertando, Deus está pressionando pessoas. Tem pessoas que estão desesperadas e não entendem que Deus está pedindo algo simples, mas para você é muito difícil. E esse é o momento de você conhecer a Deus. Esse é o momento de você se cristianizar. Esse é o momento de você abrir seu coração e ter a humildade para ouvir. Porque Deus exalta os humildes, mas Ele frustra os orgulhosos. Nesses poucos minutos que restam, diga ao Senhor: o que você deixa hoje aqui?
E hoje é um voto que você faz com o Senhor. Eu estou parando de lutar, eu estou parando de andar em volta desta montanha, eu estou parando de olhar para trás. Tem pessoas que vivem olhando para trás, ficam com essa nostalgia, que antigamente eu era mais feliz. Sabe essa mentalidade miserável? Sabe que quando você é cego, você acha que as pequenas coisas que o diabo, ele às vezes passa a impressão que você está ganhando é algo grande. E você olha com uma mentalidade mundana e você não vê o que você já tem, da onde Deus te tirou. Da onde Deus te tirou. O povo que saiu do Egito, eles ainda, qualquer coisinha, eles olhavam para trás, porque não era importante a terra que eles estavam. Não é importante o que Deus havia feito na vida deles. E o segredo para uma vida vitoriosa é você dar valor às pequenas coisas que não são pequenas. Pare de olhar para coisas pequenas e achar que é coisas grandes. Você acha que salário, dinheiro é coisa grande. O Senhor está falando, eu sou dono do ouro e da prata. Na Nova Jerusalém você pisa em ouro, as ruas são de ouro. Para de olhar para coisas pequenas. O Senhor quer o seu coração, porque isso que tem valor. E o coração é obediência. O coração é integridade, é retidão, é domínio próprio, é fruto do Espírito. É um coração generoso. Abra seu coração e fala para o Senhor: a partir de hoje, eu estou saindo dessa posição. E eu não vou mais viver essa situação. Eu não vou mais. Aonde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Aonde eu botar a planta dos meus pés, todas as portas serão abertas. A partir de hoje, Deus está mudando a minha história. O meu destino está sendo alterado aqui hoje. A partir de hoje, a minha visão está sendo limpa. As escamas estão caindo. Eu estou tirando o ló da minha vida. Você está tirando o ló da sua vida. Você não vai mais descer para o Negueb. Você não irá mais descer para Gerar. Você não vai mais descer para o Egito. Você não vai mais agir de uma maneira que vem gerando frutos negativos. Tem muitas pessoas que estão recebendo até do faraó. Jumentos, camelos, está recebendo muita coisa. Mas em troca, você está dando a sua família. Você está dando a sua família. Abraão recebeu, mas a Sara estava no quarto de Faraó. Não venda mais a sua família por coisas pequenas. Valorize a sua família. Valorize os seus filhos. Valorize a igreja. Valorize aquilo que Deus valoriza. A partir de hoje, valorize as coisas que Deus valoriza. E a partir deste momento, você coloca isso um ponto final. Eu não vou sair deste culto ainda com alguma dúvida. Eu vou viver pela fé. Não importa o que eu vejo, não importa quantas vezes eu já caí no mesmo problema. A partir de hoje você vai viver pela fé e você não é aquilo que o diabo disse que você é. Você não é. Você vai pegar a quarta palavra do encerramento do jejum, que a bispa ainda disse, através do Espírito Santo, ela usou essa expressão: é inacreditavelmente você caiu no mesmo erro, que era a palavra de Abraão. Ele mais uma vez mentindo e descendo para lugares que ele não era para descer. Mas o Senhor disse, o Senhor encontrou arrependimento no seu coração. E hoje você vai se levantar e você nunca mais
vai descer para esse lugar e nunca mais vai se enganar e nunca mais vai mentir. Você nunca mais vai voltar para este lugar. O diabo não tem poder mais sobre você. Não tem poder sobre a sua casa, não tem poder sobre a sua família, não tem poder sobre o seu casamento, o seu negócio, não tem poder mais sobre você. Você é uma nova criatura, você se levanta para nunca mais cair neste mesmo erro. Você nunca mais vai cair neste mesmo erro. Você nunca mais vai estar nesse lugar. Você não é deste lugar. Você não tem este pai. O seu pai é Deus. Você não vai mais acreditar na mentira pelo pai da mentira. Você não vai mais cair neste lugar. Você vai acreditar na verdade. Você vai viver pela fé. E você vai ter humildade para reconhecer: eu errei, eu falhei. Eu tenho este problema sim, Deus me trouxe luz para eu poder resolver estes problemas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, em favor de todos que estão aqui, Senhor. Meu Deus, o teu povo está aqui, Senhor, prostrado, tomando uma decisão, fazendo um voto com o Senhor. E tomando uma decisão, meu Deus, neste dia 29 de dezembro de 2025. Ela nunca mais vai viver por sentimentos. Ela nunca mais vai acreditar que é fraco, acreditar numa derrota ou criar um plano de fracasso. Você não vai mais acreditar em uma mentira. A partir de hoje, você vai viver pela fé, em uma fé agressiva. Não importa se você tem ou não tem, você vai fazer porque você acredita. E foi isso que Deus colocou no seu coração. Acabou o medo, acabou a covardia, acabou essa mente dividida, acabou esse tempo de feridas, essas feridas que não saram. Eu declaro que a partir de hoje, todas as feridas abertas já foram cicatrizadas. Você está curado, você está curada, você está livre. Não tem mais prisões, não tem mais retrocesso. A partir de hoje o seu odre foi restaurado. Eu acredito em odres restaurados neste dia 29 de dezembro. E Deus, Ele derramará o melhor vinho sobre você. Você vai ver que o Senhor vai derramar o melhor vinho. Você vai ter uma alegria que talvez na sua cabeça poderia demorar décadas para isso acontecer. Mas Deus está abreviando tempos para Ele mostrar para você que um dia de favor equivale a anos, a décadas na força do braço. Você só precisa de um dia de favor. E hoje eu creio que é este dia de favor, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida e eu declaro que a partir de hoje se inicia um novo tempo. Eu creio já no seu ano novo. O ano novo chegou, porque o ano novo sou eu. Você não vai esperar no dia 1º de janeiro. Hoje é o seu dia 1º de janeiro. Hoje já começa um ano novo para você. Hoje já começa um novo tempo, uma nova história, uma nova estação. Hoje começa aquele que vai beber do vinho novo, aquele que vai sentar em mesas, grandes mesas, pessoas virão te procurar, você será favorecido, promovido, você verá o seu casamento sendo restaurado, filhos que não queriam a Deus, vindo para a igreja, tomando decisões concretas. Olha, eu vou testemunhar algo para você aqui. Eu estava hoje à tarde, ou melhor, na parte da manhã, uma pessoa que estava há anos sem vir na igreja, do nada,
Já fazia o quê? No mínimo uns 8 meses, não sei, que eu não falava com essa pessoa. Ela só mandou várias vezes a mensagem: bispo, bom dia, bispo. Deixa eu voltar para a igreja. Eu posso voltar para a igreja? Eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar para a igreja. Ela repetiu várias vezes e botava vários pontos de interrogação. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Eu falei para ela, que saudade que eu estava de você. Você, é claro que você pode voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Eu falei para ela, por que você nunca deveria ter saído deste lugar? Eu falei, volta, venha no culto, passa virada com a gente, vai ser uma bênção. Você vai voltar, pode, eu quero que você volte. Eu estava com saudade de falar com você, porque eu falei várias vezes, a pessoa não queria mais falar. E eu sei que é um período, é um processo, e a pessoa ela precisa tomar a decisão sozinha. Eu nunca quis que essa pessoa saísse, e ela decidiu sair, ela foi testar coisas. E ela falou, bispo, deixa eu voltar. Ela desesperada ela estava. Eu falei, mas claro, a porta está aberta, você nunca deveria ter saído. E às vezes as pessoas elas ficam achando que não pode voltar. Você nunca deveria ter saído, por que como você não pode voltar? E às vezes o diabo está colocando isso na cabeça de muitas pessoas, o que vão falar, o que estão achando, o que estão pensando de você. Não estamos pensando nada. O que nós estamos é com saudade, como o pai do filho pródigo. Estamos ali no alto do monte, ali nas planícies, olhando de longe, observando, será que vem ou não vem? Será que vem ou não vem? Eu acredito que vai vir. Eu acredito que está vindo. Eu acredito que muitos estão voltando da fazenda dos porcos. Velhos e novos estão voltando da fazenda dos porcos. E você vai ser abraçado, e você vai ver as suas vestes santas você está vestindo, você vai vestir vestes novas, vestes puras, brancas, você vai ter anel no dedo, sandália na mesa, você tem um lugar à mesa, o seu lugar está reservado, já está matando, já começando as festas de comemoração, porque ele estava morto, mas agora vive. Eu acredito nisso. Muitos estavam mortos. Acabou o ano, acabou até a salvação. E essa pessoa, ela tomou uma decisão. Ela tomou a melhor decisão da vida dela, de voltar para a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito, Senhor, que o Senhor está retornando muitas pessoas que tomaram as decisões, as piores decisões. Porque, meu Deus, é só o Senhor pode convencer alguém. Nós não conseguimos mudar uma pessoa. Ninguém muda ninguém, Senhor. Mas o Senhor muda. O Senhor muda. E eu sei que o Senhor está mudando muitos corações aqui hoje. Eu acredito, meu Deus, que as nossas orações estão sendo respondidas. E muitos, meu Deus, estão vivendo já o seu ano novo a partir de hoje. Eu abençoo a sua vida. Eu quebro todo laço, todo demônio que tinha poder sobre você até hoje. Todas as mentiras, todas essas trevas, essa cegueira, essa surdez, aquilo que te impedia de falar, de praticar as correntes, as mordaças, as travas, as algemas de bronze, eu quero ordenar agora, espírito imundo, todo demônio que até hoje tinha poder sobre ela, que entrou na vida dela através até de maldições hereditárias, maldições, pragas, palavras que lançaram desde o seu nascimento, enquanto você estava ainda no ventre da sua mãe. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo e eu destruo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, você está livre, você está curado, você está sarado, você está transformado. A partir de hoje, você nasce de novo e você vai viver ainda o sobrenatural de Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, continue falando e conduzindo a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E neste momento eu quero
que com seus olhos fechados você se coloque de pé, se coloque em pé. E você que já está de pé, acerta a sua postura, a postura de um vencedor. Você vai andar de maneira reta, ereta. Você vai andar agora com a sua cabeça erguida. Você vai já enxergar quem é esta pessoa que sai daqui hoje. Você vai já pela fé. Imagina você já olhando no espelho essa pessoa feliz, alegre, segura, confiante, liberta. Essa pessoa abençoada, separada, escolhida, levantada, sustentada, prosperar. Você, a partir de hoje, você já se levante para ser já ele aqui, esse mantenedor do reino. Você já se levanta para ver já uma restauração na sua casa. Você não vai mais andar com culpa, cabisbaixo, com os seus ombros caídos. Você não vai mais andar mancando, tropeçando. A partir de hoje você anda com segurança, com confiança de quem foi livre. E o seu passado foi apagado e esquecido. Em nome do Senhor Jesus. Esqueça o que se foi e foca no alvo hoje. Foca em Jesus. Foca em Jesus. E eu acredito que você vai acertar o alvo e vai conquistar aquilo que você está buscando hoje aqui. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga: Jesus, a partir de hoje, eu estou me levantando. E nada que tinha o poder sobre mim terá mais poder, força sobre a minha vida. Eu fui perdoado. Eu fui levantado. E eu já estou sendo sustentado. O ano novo sou eu. E eu já começo meu ano novo hoje. E nada que tinha poder sobre mim. E eu quero que você fale quais esses problemas. Doenças, dívidas, medo, falta de identidade, insegurança, imoralidade, vícios, mente dividida, egoísmo, avareza, fraqueza, eu não sei o que é. A partir de hoje, cai por terra. Hoje você declara: e caiu por terra na minha vida. E tudo que eu coloquei neste papel, tudo que você escreveu, pela fé, será queimado. E estes problemas são restos de lenha fumegante. Não tem mais poder sobre mim. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu concordo com cada oração, com cada palavra, com cada declaração que foi feita hoje aqui. Eu oro, meu Deus, por cada papel, todos os problemas, as doenças, os vícios que foram colocados aqui hoje, meu Deus, colocados, apresentados. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que já caiu por terra, e amanhã, meu Deus, de maneira profética, nós estaremos queimando. Isso não tem mais poder sobre essa pessoa, ela não entrará em 2026 com estas situações. Acabou, encerrou, finalizou em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, continue falando e conduzindo o nosso povo. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos ver grandes homens e mulheres se levantando aqui, jovens ocupando o seu lugar, pais, mães, líderes, obreiros, aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão. Um novo tempo começou em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora
a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.